tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, esse é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho de como tá sendo a minha organização lá na faculdade. Pra quem não sabe, eu tô no segundo semestre de Ciências Biológicas, então fica aqui no vídeo pra ver um pouquinho sobre os materiais que eu tô usando para esse segundo semestre. Bom, no primeiro semestre eu usei esse fichário da DAC, Star Wars, e agora no segundo semestre eu tô usando esse fichário aqui, também da DAC, de Harry Potter. Esses fichários eu uso para anotações em sala, e eu vou mostrar um pouquinho mais deles por dentro para vocês. Além disso, lá na faculdade, quase toda semana a gente tem palestras, então nesse caderninho eu tenho uma parte para palestras, essa parte primeira aqui. Então, anota as coisas das palestras, dos eventos que tem. E a segunda parte do caderninho é para cursos. Então, alguns cursos que eu fiz, eu venho escrever. E eu gosto de fazer essas anotações exatamente para não esquecer o conteúdo da palestra, porque sempre vem professores muito bons para falar sobre os assuntos. Além disso, eu tenho dois cadernos para anotações / resumos. Então, eu tenho esse daqui e eu tenho este daqui. Então, esse caderno, ele é dividido em anatomia, que foi no primeiro semestre, biologia celular, que também foi no primeiro semestre, e morfologia vegetal, que está sendo agora no segundo semestre. Agora, esse caderno eu estou usando para bioquímica, que eu estou tendo agora no segundo semestre, para biofísica, também agora do segundo semestre, química geral era do primeiro semestre e química analítica agora do segundo semestre. Bom, eu gosto de usar esses cadernos para fazer as anotações dos livros e também dos slides. Eu tenho alguns professores que têm uns slides muito bons, tipo minha professora de biofísica. Então, no fichário eu faço a anotação da sala e depois, quando eu chego em casa, ou lá na faculdade mesmo, eu transcrevo os slides para o caderno. Além disso, eu tenho alguns professores que têm slides bem feios e por causa disso eu faço anotações baseadas no livro que eles deram pra gente consultar. Então, um exemplo é bioquímica. Tudo que tá aqui na anotação no caderno foi coisa que eu retirei do livro didático. Agora eu vou mostrar um pouquinho a minha organização nos fichários. Então, esse aqui foi meu fichário do primeiro semestre. Eu não sabia muito bem como que ia ser a organização da facu, então eu posso ter ficado meio desorganizada por causa disso. Não é meu primeiro ano usando fichário, eu uso desde o segundo ano do ensino médio, mas dessa marca foi a primeira vez e eu particularmente gostei. Então, semestre passado eu tive acho que 8 matérias e ele já veio com divisórias. Aí o que eu fiz foi usar color code, então para cada divisória tem uma cor. Essa divisória começava com química era verde. Aí a segunda matéria era física, que era laranja. A terceira matéria era anatomia, que era rosa. E aqui é tudo anotação de sala. Ó, anotação errada. Desenho feio. A matéria em roxo era geologia. Então, tudo anotação feita em sala. Matéria em azul era de extensão universitária, que é uma matéria nova no currículo. Eu gosto de brincar que a gente é o curso cobaia da faculdade, porque ninguém nunca teve extensão. E a gente é literalmente os cobaias para saber se isso vai dar certo. Essa daqui, a divisória, é em
amarelo, mas eu fiz as anotações em azul mesmo, porque eu achava que combinava. Então, Biocell em azul. Tem muita anotação de biologia celular. Em laranja, mas não tão laranja, era sistemática, então a anotação era em verde. Como eu disse, eu acabei misturando um pouco as coisas, não ficou tão organizado. O meu fichário de segundo semestre tá bem melhor. E a última divisória em rosa, mas com a anotação em azul, era de matemática. Eu passei meio por cima porque eu pretendo gravar um vídeo só mostrando o meu fichário, tanto do primeiro semestre quanto do segundo. Falar o que eu mudei, tudo isso. Inclusive, deixem aí sugestões pra eu saber mais ou menos como me nortear nesse vídeo. E agora vamos pro segundo semestre. Ele ainda não acabou, porque estamos começando novembro, eu tenho ainda aí um mês de aula, mais ou menos. E eu sinto que eu me organizei bem melhor nesse segundo semestre em relação com o fichário. Bom, aqui no começo do fichário eu tenho o bloco de anotações. Então eu tiro o bloco, escrevo, depois destaco a folha e coloco no lugar correspondente. Vamos começar então com a primeira divisória, que é com bioética. Então, divisória amarela, anotação em verde. E nesse segundo semestre eu resolvi colocar as matérias em ordem alfabética. Eu acho que fica muito mais fácil de achar elas. Segunda divisória, biofísica, em laranja. Terceira divisória é bioquímica, com rosa. Era pra eu ter aula de extensão universitária também agora no segundo semestre, ia ficar na divisória roxa, mas eu descobri meio tarde que a gente não ia ter aula desse conteúdo. A gente só tem que entregar um relatório sobre as atividades que a gente fez, então ficou um espaço, um hiato aqui. A quinta... Por causa disso, a quinta divisória em azul é de filosofia. A sexta divisória em amarelo tem as anotações de morfologia vegetal. Aqui tem química analítica, em laranja. Então aqui tem as contas, tudo que a gente faz em aula. E a última divisória é de sistemática vegetal. Então, rosa. E é basicamente isso que eu faço nos fichários. E como um método meio complementar de estudo, eu faço fichinhas, que eu já mostrei aqui, eu fazendo fichinhas. E tudo que os professores passam ou que eu faço extra, eu coloco nessa pasta. Então aqui eu guardo minhas fichas, eu tenho duas pastas, uma para o primeiro semestre e uma para o segundo. Então, aqui eu tenho algumas fichinhas, um bloquinho, onde eu faço revisão para a prova. Aqui é basicamente fichinha de morfologia, que tem muita coisa para estudar. Eu sou uma pessoa bem visual, então usar fichinhas me ajuda muito. E aqui eu basicamente deixo tudo da faculdade, então eu tenho um roteiro do teatro que eu participo. Tenho dois resuminhos de... Resumos não, são dois esquemas de bioquímica. Esse daqui eu mostrei no canal. Tem um vídeo só passando ele a limpo. Marca a página. Esse daqui é de um RPG que eu tô tentando fazer com meus amigos, mas não está dando tão certo. Coisa de extensão. Slides. Ingressos.
que poderia ser usados na prova para consulta. Determinação de glicose, mais slides. Aqui tem mais fichinhas, essas fichinhas são de biofísica. Essas fichinhas eu já mostrei lá no Instagram. Então, me segue lá, se você não segue ainda. Eu posto conteúdo quase todo dia nos stories. Quase todo dia. Então aqui tem algumas fichinhas. Essa daqui eu já mostrei em vídeo também. E essa tem sido a minha organização, basicamente, na faculdade. Então, um fichário por semestre, porque tem conteúdo demais para usar um fichário só. Contando que esse fichário aqui meio que deu número de folhas. Não dava pra pôr mais coisa, então eu tive realmente que usar um segundo fichário. E pra organização, tipo, pra saber o que eu tenho que fazer, eu uso um bloquinho de to-do list, que vai estar aparecendo aí na tela. Eu uso ele pelo celular mesmo. E eu uso o Agenda mesmo, do Google, pra saber quando eu tenho provas. E aí eu vou me organizando diariamente com base nisso. Mas é bem simples a minha organização. Eu não tenho 20 cadernos diferentes, por mais que pareça. É um ano inteiro e quem tá na faculdade sabe o tanto de coisa que a gente tem que ver. Então acaba que tudo num lugar só não ia ser tão eficaz. Ia ficar uma bagunça. Já tá uma bagunça, né? Ia ficar pior ainda. Então me contem aqui nos comentários se vocês usam caderno, se vocês usam fichário. Dúvidas de que vocês tenham sobre fichário, já que é meu terceiro ano usando. E também me falem mais ou menos o que vocês gostariam de ver no meu tour pelo fichário. Vai ser mais um tour mesmo? Mas não sei. Que eu poderia colocar mais. Mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.